pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo explicando um pouco sobre ternos para vocês. Hoje o vídeo vai ser mais para o público masculino, que nós temos como cliente. Esse terno aqui é um terno de um cliente nosso que a gente atendeu em domicílio, atendimento diferenciado que a gente tem. Quando o cliente não tem essa disponibilidade de vir até a loja e tem uma quantidade grande de roupas que exigem prova de cada uma, então alguns clientes preferem o atendimento em casa, por causa do conforto, em questão de logística, enfim. Tem explicações no site, viu, gente, falando sobre isso. Esse cliente, a gente não conhecia ele, mas ele conhecia já o nosso trabalho. Ele nos conheceu através de uma indicação. Ele tinha algumas gravatas que eram xodós, que eram largas. São gravatas que têm até 12 centímetros de largura. E hoje, devido à moda slim fit, não se usa mais gravatas tão largas, né? Geralmente as gravatas elas têm entre 7, 8 de largura. E ele nos encontrou, enviou essas gravatas através de um portador. Gostou do nosso trabalho quando recebeu, enviou outras gravatas e também aprovou o trabalho. E aí ele nos ligou perguntando se a gente tinha algum trabalho específico e diferenciado para tipo de ajuste de ternos. E aí foi quando a gente agendou com ele o domicílio. Ontem a gente foi conhecê-lo, uma pessoa super simpática. E esse aqui é um dos ternos que ele me deu para ajuste. Ele passou por um processo de reeducação alimentar, então ele perdeu algumas medidas, mas não muitas ao ponto de não dar ajuste nos ternos. As medidas que ele perdeu ainda estavam dentro do que eu poderia ajustar no terno. Por que eu tô falando isso? Os ternos são peças de alfaiataria. Se o cliente perder mais de 2 numerações, não é possível ajustar o terno. Por quê? O terno ele tem bolsos nas partes laterais e a frente do terno, se vocês notarem, ela é uma peça à parte. Ela é uma peça que, feita à parte, ela tem uma lapela, que a gente chama, e aqui dentro ela tem uma entretela, que evita o terno de ficar fofo. Essa região da frente geralmente fica muito larga quando o cliente perde medida. Ela fica muito assim, tá vendo? É esse o movimento que os clientes me fazem. Eles fecham o terno aqui e falam assim pra mim, Tati, tá muito largo aqui. Por mais que eu ajuste as costas ou a lateral do terno, essa frente não vai recuar ao ponto de ficar muito justa, quando se perde até 2 numerações. Então, aqui eu não consigo diminuir mais, porque eu não posso fazer ajuste na entretela do terno. Então, quando o cliente perde muitas medidas, esse é o fato da gente avisar que às vezes não é possível, por isso que a gente pede para o cliente nos trazer. Mas, focando no que eu vou fazer nesse terno, ele pediu para que eu ajustasse as mangas dele, tá vendo? A gente vai ajustar as mangas. Quando se ajusta a manga no terno, é necessário, gente, mesmo que eu não for mexer no punho, eu preciso abrir essa parte do punho, faço o ajuste no forro e faço o ajuste no tecido de fora. Tem que ser feito dessa forma para que eu não prenda o forro no tecido do terno e cause um defeito. Esse aqui, ele não me pediu para ajustar o punho, mas eu tenho um outro dele que sim. Mas é o mesmo modelo, eu vou explicar por esse. Se vocês notarem, o terno, ele tem um caseado e ele tem uma abertura. Quando a gente vai diminuir o punho, ele tem esse acabamento cortado aqui na diagonal. A gente tem que refazer esse mesmo acabamento. Ele é cortado em quadrado, a gente refaz. Porém, quando a gente diminui, esse caseado não dá para manter. E a gente também não consegue mais recuperar porque é um desenho específico da marca. No caso dele, esse é um Zenha. Ó, é um terno de Hermenegildo do Zenha. Então, o que a gente sempre avisa para o cliente? O que a gente aconselha nesses casos quando vai diminuir o punho? Eu acho muito elegante a abertura. Então, a gente sempre foca para que o cliente não perca essa abertura. A gente avisa para o cliente que a gente vai remover esse caseado de uma forma delicada, ele é removido manualmente, e a gente mantém os botões. Então, eu diminuo o punho, mantendo a abertura, a única coisa que ele vai perder são os botões. Tati, os furos? Os furos, como ele é feito com uma agulha muito fina, automaticamente quando o cliente manda para a lavanderia, a trama do tecido volta para o lugar e não fica a marca. Tá bom? Mas esse é um detalhe que tem nos punhos. Infelizmente, quando a gente diminui o punho do terno, a gente consegue manter a abertura, mas a gente não consegue manter os caseados pra vocês, tá? Ele tem um ajuste nas costas. Deixa eu colocar ele aqui pra vocês verem as costas deles. Vou fazer assim, fica mais fácil.
Eu vou ajustar as costas. Mesmo ajustando as costas, ele falou, ainda quero mais justo. Aí a gente vai distribuir pra cinturar. Então, ele vai ficar bem slim. Aquele terno que tem uma cintura masculina, tá bom? Clientes, ele fica com uma silhueta masculina mais acentuada. E nas costas a gente tira o excesso. Aqui a gente, se vocês perceberem, a gente finaliza aqui, mas as meninas não fazem esse bico. Ele vai subindo de encontro pra não ficar aquele bico aqui na região do pescoço do cliente. A manga dele a gente vai ajustar por aqui. Em alguns casos, quando o cliente perde muita medida de braço, esse terno, se vocês notarem, ele não é cortado reto. Tá vendo que nessa região ele tem uma curvatura? E essa curvatura, ela serve pro cliente fazer esse movimento no cotovelo, né? Então, em alguns casos, mesmo ajustando aqui, eu preciso remover um pouco da curva, não tirá-la totalmente, mas tirar um pouco porque ela fica com um bico. Aí eu ajusto a manga e o cliente tem um bico nessa região aqui do cotovelo, então em alguns casos é necessário remover. Ele até tinha me pedido, na hora que ele provou esse terno, para eu diminuir o comprimento. Uma coisa que eu prezo, gente, é pela sinceridade na hora da execução do serviço. Se o cliente me trouxer um terno e eu ver que não vai ficar bom o ajuste, eu sou muito sincera e digo pro cliente que eu não vou fazer. Tati, mas você tem que satisfazer o cliente. Sim, eu tenho que fazer o que agrada o cliente dentro do padrão que a peça me permita e de uma forma que ele vai ficar elegante, que ele vai sair na rua e vai ficar com um terno elegante no corpo. Ele tinha me pedido para diminuir o comprimento. É possível e a gente faz isso com muita frequência, né? Diminuir o comprimento do terno. Quando a gente faz isso, a gente diminui aqui, refazemos tá vendo que ele tem uma curva? Cada terno tem uma curva. Então, o que a gente faz? A gente tira o molde da curva original no modelo, e quando as meninas vão fazer o corte, elas vêm com esse molde que elas desenharam e refazem a mesma curvatura. Um detalhe que tem nos ternos, se vocês notarem, eles têm pontos pontilhados nas lapelas e na volta toda. Isso aqui é um ponto que é feito com uma máquina. É uma máquina que a alfaiataria usa. Quando a gente desmonta, eu não tenho essa máquina, pelo fato da gente não confeccionar, mas qual o cuidado que a gente tem? Nós desmontamos fio a fio da linha original, deixamos essa linha separada e depois que a costureira termina, ela faz esses pontos à mão, de forma que fique alinhado para o cliente. Então, isso é uma coisa que a gente avisa o nosso cliente. Ele é feito manualmente, esse acabamento que você tá vendo em pontilhado. Por isso que o comprimento do terno é algo bem criterioso. É possível, sim, diminuir. Ele queria que eu diminuísse um dedo, mas como ele é alto, esse nosso cliente, eu falei pra ele, vai ficar desproporcional, ele vai ficar muito pequeno pro comprimento, é melhor você não mexer. Ele agradeceu a sinceridade e confiou no nosso trabalho ao ponto de não mexer no comprimento. Tá bom? Então, essa é uma das dicas que a gente fala pra vocês. O punho hoje, esse dele tá bom. O outro que eu vou diminuir, a gente vai diminuir porque ele gosta que fique curto, o terno fique em cima do osso e mostre pelo menos 1 centímetro da camisa. Esse aqui fica exatamente assim quando ele coloca a camisa. O outro que eu trouxe dele fica grande. Então, a gente vai diminuir um dedo do punho. Mas esses são ajustes que a gente pode fazer, tá bom? Aqui no caso do terno, alguns clientes pedem pra gente diminuir essa lapela. Esse é um trabalho que não dá para ser feito exatamente por causa desse acabamento. Então, infelizmente, diminuir a lapela do paletó não é possível. A cintura, ajustar o ombro do paletó também é possível fazer os ajustes dentro da limitação dele, porque aqui mexe na estrutura de cava. E geralmente a gente toma alguns cuidados. Às vezes o ombro do cliente está fora de lugar porque ele emagreceu, mas o punho está no lugar. Nesse caso, a gente não ajusta o ombro, porque se eu subo o ombro, o punho dele vai ficar menor. Então, a gente fala para o cliente deixar grande, às vezes é uma quantidade pequena, mas é melhor do que ele ficar com o punho curto, tá bom? Agradeço vocês de novo, espero que vocês tenham gostado das explicações do vídeo. Qualquer coisa, deixa um recadinho pra gente com algum vídeo que vocês queiram que a gente faça. E esse é o vídeo de hoje explicativo mais pro nosso público masculino, tá bom? Tchau pra vocês, bom fim de semana.